Você já teve dias em que o medo parece respirar no mesmo ambiente que você? Dias em que a alma sente o peso do invisível, quando o coração bate mais rápido, não por pressa, mas por insegurança? É nesses momentos que o Salmo 91 deixa de ser um texto e se torna abrigo. Davi escreve sobre algo que o mundo moderno tenta entender, mas não consegue: a presença protetora de Deus. Ele fala sobre um lugar secreto, um refúgio invisível, um abrigo espiritual onde nenhuma tempestade alcança. E ele o descreve com a imagem mais terna e poderosa que existe. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Essa não é apenas uma metáfora bonita. É a revelação de um amor que cobre, que envolve, que protege. No original hebraico, a palavra usada aqui para asas se refere à parte da ave onde os filhotes se abrigam do frio, do vento e dos predadores. É o mesmo gesto de ternura que Jesus repete em Mateus 23:37, quando diz: "Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste." É o clamor de um Deus que não apenas reina, ele acolhe. Debaixo das asas do Altíssimo, há calor em meio ao inverno, há paz no meio do caos, há descanso quando o medo grita. Esse salmo não promete ausência de lutas, mas presença constante. Não promete que a guerra cessará, mas que você não lutará sozinho. E talvez hoje você precise exatamente disso: um abrigo, não físico, mas espiritual. Um lugar onde o coração possa respirar, sem medo, onde a fé seja maior do que a ameaça. O Salmo 91 é o mapa para esse lugar. É o lembrete de que, enquanto o mundo se abala, há um Deus que estende suas asas sobre quem confia nele. Hoje, o Espírito Santo quer te levar a esse refúgio. Quer te lembrar que a segurança não está na ausência de perigo, mas na presença de Deus. E sob suas asas, nada te toca sem permissão, nada te atinge sem propósito. Antes de continuarmos essa mensagem, respira fundo por um instante. Pense em tudo o que te preocupa neste momento. E agora, entrega nas mãos de Deus. Se essa palavra já começou a tocar o teu coração, deixa o teu like agora mesmo. Não apenas como um gesto no vídeo, mas como um ato de fé, dizendo: "Senhor, eu confio que estou debaixo das tuas asas." E escreve aqui nos comentários com sinceridade e fé: "Debaixo das asas do Altíssimo eu estou seguro." Essas palavras têm poder espiritual. Elas não são apenas letras, são declarações de refúgio, e Deus honra quem confia nele. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no Despertar com Deus, se inscreva agora e ative o sininho. Todos os dias, Deus tem uma palavra nova para te fortalecer, curar e lembrar que Ele continua no controle, mesmo quando tudo parece desabar. Enquanto o mundo procura segurança nas coisas que passam, aqui nós encontramos abrigo nas coisas que permanecem. E a presença de Deus é o abrigo mais seguro que existe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Poucas frases da Bíblia carregam tanta paz em tão poucas palavras. Esse primeiro versículo do Salmo 91 não é apenas um convite à segurança. É uma revelação sobre intimidade com Deus. Não se trata de alguém que visita o esconderijo de vez em quando, mas de quem habita nele. Habitar é permanecer. É viver num lugar, não apenas passar por ele. Muitos conhecem a presença de Deus em momentos de desespero, mas poucos escolhem morar nela todos os dias. E é exatamente aí que está o segredo do Salmo 91. O poder de quem faz de Deus o seu lar. O esconderijo do Altíssimo não é um templo físico, nem um lugar geográfico. É um estado espiritual. É o coração que aprendeu a descansar, mesmo quando o mundo desaba. É o espírito que encontra paz, mesmo quando as notícias gritam caos. É o abrigo invisível onde a alma se refugia e onde o inimigo não tem acesso. Davi, ao escrever essas palavras, estava cercado por perigos reais. Havia guerras, traições, emboscadas. Ele conhecia o medo, mas conhecia ainda mais o Deus que o protegia.
Ele sabia que não há segurança maior do que a presença de Deus. Quando o salmista diz, "A sombra do Onipotente descansará", ele está descrevendo uma proximidade tão íntima que a sombra do próprio Deus cobre quem confia nele. É como o filhote que se aninha debaixo das asas da ave-mãe, tão perto que a escuridão da sombra é, na verdade, a luz da proteção. Habitar no esconderijo é uma escolha, não é privilégio de poucos. É o resultado de um coração que decidiu confiar, mesmo sem entender. Quem habita em Deus aprende que o refúgio não é ausência de perigo, mas presença constante de proteção. É saber que o mal pode se aproximar, mas não prevalecerá. É sentir o vento do medo soprar, mas não cair, porque há uma cobertura espiritual que o mundo não enxerga, mas o crente sente. O versículo 2 confirma essa verdade com uma declaração de poder. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Note, antes de ser uma promessa, o Salmo 91 é uma decisão verbal. Direi do Senhor. Davi escolhe o que vai declarar. Ele decide dizer quem Deus é, mesmo quando as circunstâncias tentam dizer o contrário. E aqui há um princípio espiritual. O que você declara em tempos de medo define o poder da sua fé. Quando o medo sussurra você está só, a fé responde, o Senhor é meu refúgio. Quando o perigo se aproxima, o coração confiante diz, Deus é minha fortaleza. A proteção do Altíssimo não começa quando o mal vem. Ela já está ativa no coração que confia. Há uma diferença entre conhecer sobre Deus e habitar nele. Conhecer é informação. Habitar é relacionamento. É como a diferença entre visitar uma casa e morar nela. Quem visita, conhece o endereço. Quem habita, conhece o dono. Quem apenas visita a presença de Deus sente paz por instantes. Quem habita nela, carrega paz por dentro. Por isso, o inimigo faz tanto barulho. Ele sabe que o barulho distrai. E quem se distrai, sai do esconderijo. O medo é a ferramenta mais antiga para afastar o homem da presença de Deus. Mas o Salmo 91 é o antídoto perfeito contra isso. É o lembrete de que quem vive perto de Deus vive fora do alcance do medo. Habitar é permanecer mesmo quando não há respostas. É confiar mesmo quando o céu está silencioso. É continuar orando mesmo quando nada parece mudar. É entender que a presença de Deus é o único abrigo que resiste a todas as tempestades. E se você sente que o mundo anda pesado demais, lembre-se disso. Deus não prometeu um caminho sem ventos, mas prometeu asas para te cobrir, e debaixo delas você não está vulnerável, está protegido. Você não está exposto, está guardado. Você não está esquecido, está abrigado. Debaixo das asas do Altíssimo, o medo perde força, a ansiedade perde espaço e o coração encontra descanso. Porque ali, na sombra dele, o inimigo não entra, a culpa não vence e a dor não define. Há um lugar onde nada te toca sem que Deus permita. E esse lugar é a presença dele. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Essas palavras são como um abraço em forma de promessa. Elas não foram escritas para tempos de paz, mas para dias de guerra. Foram escritas para corações cansados, mentes inquietas e pessoas que, como nós, às vezes só querem sentir que ainda estão seguras. No mundo antigo, a imagem das asas tinha um significado profundo. Quando um filhote corria para debaixo das asas da mãe, ele não estava apenas se escondendo. Estava entrando num pacto de proteção. Ali, sob aquelas penas, ele deixava de depender da própria força. Tudo o que podia fazer era confiar. E é exatamente isso que o Salmo 91 nos ensina. A fé é o ato de correr para o abrigo certo. O texto diz que o Altíssimo te cobrirá com suas penas, não com muralhas, não com exércitos, não com armas, mas com suas asas. Isso revela algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Ele protege com proximidade, não com distância. Ele te guarda não do alto de um trono, mas
do calor da sua presença. A proteção de Deus não é fria nem mecânica, é pessoal e envolvente. Debaixo das asas do Altíssimo, há silêncio em meio ao barulho, há consolo em meio à confusão. Ali, o medo perde a voz, e o coração aprende o idioma da confiança. Há uma diferença entre saber que Deus é poderoso e sentir que Ele te abraça, e o Salmo 91 é justamente essa passagem entre o conhecimento e a experiência. Mas há algo ainda mais belo nessa metáfora. No tabernáculo, o local mais sagrado de Israel, havia a Arca da Aliança, e sobre ela 2 querubins com asas estendidas, tocando-se no centro. Entre aquelas asas, Deus se manifestava. Era ali, entre as asas dos querubins, que o Senhor falava com Moisés. Quando o salmista diz, debaixo das suas asas, ele está apontando para o mesmo lugar, o lugar da presença. Aquele que habita debaixo das asas do Altíssimo não vive longe de Deus, vive no centro da sua vontade. E logo depois, o texto diz, a sua verdade será o teu escudo e broquel. No original hebraico, verdade aqui significa fidelidade. Em outras palavras, o que te protege não é o acaso, é a fidelidade de Deus. Não é o tamanho da tua fé que te sustenta, é a constância do Deus em quem você crê. A fidelidade dele é o escudo que desvia as flechas do medo, da dúvida e da mentira. Quando o inimigo lança pensamentos de derrota, a fidelidade de Deus te lembra, eu ainda estou contigo. Quando o medo te sussurra, vai dar errado, o escudo da verdade te responde, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E quando a dor tenta te convencer de que Deus se esqueceu, o broquel da fé te protege com a certeza de que ele nunca se atrasa, ele apenas prepara. Debaixo das asas do Altíssimo, o inimigo perde o poder de te atingir. Isso não significa que ele não vai tentar, mas significa que ele não vai vencer. A diferença entre o justo e o ímpio não é a ausência de lutas, é o endereço do refúgio. O justo corre para Deus, o ímpio corre do medo. Um se esconde sob as asas, o outro se perde no vento. E quando o salmista escreve essas palavras, ele não está descrevendo apenas proteção, ele está falando de intimidade. Porque quem se esconde debaixo das asas precisa se aproximar. É preciso chegar perto o suficiente para ouvir o coração de Deus bater. É ali que o Espírito Santo transforma a insegurança em confiança, a dúvida em descanso, o medo em fé. Quantas vezes tentamos enfrentar as tempestades com as próprias mãos, enquanto Deus apenas nos chama para nos abrigarmos nele? Às vezes, o maior ato de coragem não é lutar, é se esconder nas asas certas. Não fugir por covardia, mas descansar por fé. Deus não te chama para ignorar o perigo, ele te convida a confiar nele em meio a ele. A proteção debaixo das asas do Altíssimo é uma promessa ativa. Ela se manifesta toda vez que você escolhe a fé em vez do pânico. Toda vez que você ora em vez de reclamar, confia em vez de se desesperar, se recolhe em vez de se revoltar, você está sob as asas. E há algo sutil, mas poderoso nesse texto. O salmista não diz ficará seguro, mas estará seguro. Isso mostra que a segurança em Deus não é uma condição futura, é uma presença constante. Você já está guardado. Mesmo quando o perigo ainda aparece à vista, o cuidado de Deus já está em ação. A sombra dele já está sobre ti. As asas dele já te cobrem. Então, se o medo tentar entrar pela porta dos teus pensamentos, lembra, você mora sob as asas de um Deus que nunca dorme. E debaixo dessas asas, nenhuma flecha, palavra, inveja ou mal espiritual tem poder. O Altíssimo não é apenas teu refúgio, ele é teu abrigo vivo. Senhor meu Deus, hoje eu venho à tua presença em busca do teu abrigo. O mundo está cheio de vozes, mas só a tua voz traz paz. As notícias falam de medo, mas a tua palavra fala de segurança. E é por isso que eu me aproximo, não para pedir riquezas, nem respostas imediatas, mas para me esconder debaixo das tuas asas. Pai, tu disseste na tua palavra, aquele que habita no esconderijo do
Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então hoje eu declaro: quero habitar aí, Senhor. Não apenas visitar a tua presença quando a dor me aperta, mas morar nela todos os dias. Quero que o meu coração faça da tua presença o seu lar. Que o teu Espírito seja o meu refúgio e a tua verdade o meu escudo. Quantas vezes, Senhor, eu tentei enfrentar as tempestades com as minhas próprias forças. Quantas vezes eu tentei me proteger com os muros da razão, com os planos humanos, com as promessas do mundo. Mas agora eu entendo. Nada me guarda melhor do que o teu amor. Nada é mais forte do que as tuas asas. Cobre-me, Senhor, com as tuas penas. Esconde-me à sombra do teu poder. Quando o medo vier, que eu sinta o calor do teu cuidado. Quando o perigo se aproximar, que eu ouça o som suave da tua voz dizendo: eu estou aqui. Tu és o meu abrigo quando tudo desaba. És o meu refúgio quando os ventos sopram. És o meu consolo quando a alma se esgota. E mesmo quando o mundo não entende, eu sei. Eu estou seguro. Porque estar debaixo das tuas asas é viver num território onde o mal não governa, onde o inimigo não alcança e onde o coração encontra descanso. Senhor, guarda-me do que eu não vejo. Protege-me do que eu não entendo. Livra-me dos perigos que passam despercebidos, das armadilhas que não percebo e dos medos que tento esconder. Tu és o Deus que me cobre, o Deus que me guarda, o Deus que nunca dorme. Tu disseste: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. E eu tomo posse dessa promessa agora. Mesmo quando o escuro me cerca, sei que a tua luz me cobre. Mesmo quando as palavras ferem, sei que a tua verdade me cura. Mesmo quando o corpo se cansa, sei que a tua presença me renova. Senhor, ensina-me a descansar nas tuas promessas, a não permitir que a ansiedade fale mais alto do que a fé, a entender que a tua proteção é maior do que qualquer ameaça, que o teu cuidado é mais constante do que o medo, que o teu amor é o único abrigo que nunca se desfaz. Quando eu estiver cansado, leva-me para debaixo das tuas asas. Quando eu estiver com medo, envolve-me com o teu amor. Quando eu não souber o que fazer, lembra-me que o teu silêncio também é cuidado. Eu confio em ti, Senhor, mesmo quando não vejo, mesmo quando não sinto, mesmo quando o céu parece distante. Tu és o Altíssimo, o meu Deus, o meu refúgio. Em ti eu descanso, em ti eu confio, em ti eu espero. E mesmo que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu sei. A tua fidelidade me sustenta, porque o teu amor é o abrigo que nenhuma tempestade pode destruir. Então hoje, Senhor, eu descanso debaixo das tuas asas, descanso de verdade, com o corpo, com a alma e com o coração. E declaro: a minha segurança não está nas circunstâncias, está em ti. Tu és o Deus que me cobre, tu és o Deus que me protege, tu és o Deus que me ama. E sob as tuas asas nada me falta. Em nome de Jesus, amém. Escreva aqui nos comentários: debaixo das asas do Altíssimo, eu estou seguro. Essa é a tua declaração de fé, o lembrete de que o teu coração tem abrigo, mesmo em meio às tempestades. Deixa o teu like se essa oração tocou teu coração. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essa mensagem e a sentirem o mesmo conforto que você sentiu. Inscreva-se no canal Despertar com Deus e continue caminhando com a gente todos os dias em oração, fé e comunhão. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando se sentir protegido hoje. Porque quando você ajuda alguém a se abrigar em Deus, o céu também te cobre de bênçãos.